parte 2, relato de parto da nossa seguidora. Continuando, né? Paramos na parte em que ela tomou aquele choque quando soube que o cesárea dela já ia ser agendado para quinta-feira. Mas que depois, né, que tudo passou, ela entendeu que realmente aquilo ali foi necessário, porque ela já ia fazer 41 semanas naquela semana. Então, se ficasse para outra semana, ela já ia estar com 42 semanas, ou seja, no limite do limite. E poderia, né, chegar a acontecer alguma coisa, segundo o médico. Então, né, foi isso que aconteceu. Só que aí ele tentou tranquilizar ela, falou que se o bebê tivesse de nascer normal, ela teria a segunda, a terça e a quarta pra ter, né? Se fosse o caso. Então, nisso, ela foi pra casa, muito abalada, chorou muito. Só que aí ela foi, conversou com a irmã dela, com a prima dela. E aí elas tranquilizaram ela e começaram a dar ideias pra ela do que fazer pra tentar induzir o parto, né? Já que ela queria tanto. E ela não tinha mais nada a perder ali. Era o velho ditado, ou vai ou racha. De um jeito ou de outro, o bebê ia nascer naquela semana, né? Então ela foi pra casa e ela fala que começou a tentar fazer coisas para induzir o parto. Por exemplo, começou a dançar, fazer agachamento, caminhadas. Ela fala aqui que caminhava, começou a ir pra casa da prima dela, que era de uma certa distância da casa dela, a pé ela ia e vinha a pé caminhando. Tudo isso para que se fosse do bebê dela vir, sabe, meninas? Então ela começou a fazer isso. E aí, ela disse que porque assim, no caso de quem ia ter o cesáreo, fazer cesáreo na quinta, se internava na quarta, 5 horas da tarde. Então, assim, ela começou meio pegada, né, como se diz. E já deixou tudo organizado. Até ela fala que essa questão da organização, se vocês quiserem, ela vem, volta e fala como foi que ela fez para organizar as coisas do bebê dela, preparar as coisas do bebê dela, por exemplo, bolsas, maternidade, bolsa dela, essas coisas. Ela volta em outro momento e fala. Mas que ela já estava com tudo organizado, até porque 40 semanas, né, meninas? Ela já e ansiedade, ela já deveria ter desarrumado e arrumado essa bolsa umas 10 vezes. E aí, para surpresa dela, na quarta-feira, né, ela fazendo... Não, aí nisso... No domingo, um dia antes da consulta dela com o médico, ela começou a perder o tampão dela. Pra quem não sabe, a gente tem um tampão que chama tampão mucoso, que é o que veda de verdade o colo do nosso útero, né? É uma tampa. E quando a gente vai ter bebê normal, a gente começa a perder. Muitas mulheres perdem todo de uma vez, em seguida estoura a bolsa e já, né, entra em trabalho de parto. E outras vão perdendo aos poucos, que foi o caso dela. Então, ela já tinha perdido um bocado desse tampão no domingo. É tanto que ela falou pro médico, o médico falou que o bebê dela realmente estava bem encaixado, que se fosse dele vir normal, ele iria vir. E ela perdeu mais um bocado desse tampão na terça. Na terça-feira, ela perdeu esse tampão também. Devido a ela estar fazendo os exercícios, agachamentos, as coisas, ela perdeu mais uma parte desse tampão. E aí, pra surpresa dela, na quarta-feira, dia dela se internar, tá, meninas? Ela amanheceu o dia sentindo umas cólicas um pouco fortes no pé da barriga, né? Que era aquela coisinha diferente que ela não tinha sentido durante a gestação todinha. Aí ela falava, ficava imaginando, meu Deus, como é que é a dor do trabalho de parto? Porque como é que eu vou saber se tô em trabalho de parto ou se isso aqui é só uma dor de cólica normal, uma gases, uma coisa? Porque na gravidez, né, a gente só o que tem é gases. Então, ela ficou tentando, assim, começou a, tipo, a ficar comparando que realmente era dor de dilatação e tal. E ela acredita hoje, né, que ela estava nos pródromos, né, que eu deixei, tem no destaque nosso aqui, uma postagem de uma doula que ela fala o que são os pródromos. Você sabe o que é os pródromos? Então é muito bom, é muito rico entender o que são os pródromos, justamente para que você não corra para o hospital antes do momento, né? Aí, só que ela tava muito ansiosa, como vocês viram, ela falou desde o começo. E aquela dorzinha foi começando a ficar enjoada pra ela e e ela sozinha em casa e muito ansiosa, ela foi o que é que fez. Ela sabe dirigir, ela tem carro, então ela pegou, colocou todas as coisas dela, as coisas do bebê no carro, calada, não avisou a ninguém. A única pessoa que ela avisou foi a prima dela. Então, ela pegou tudo caladinho, colocou dentro do carro e foi pro hospital. Foi no postinho dela, só que não teve como, a enfermeira não estava lá pra fazer, né, o procedimento de fazer um toque, uma coisa ou outra.
Então, ela pegou, foi pro hospital, né? Porque ela ficou imaginando, né? O que seria, né? Então, ela pegou, foi, né? Com o incômodo ia aumentando, ela pegou e foi no hospital com tudo dentro, né? Do carro. Chegou lá, desceu tranquilamente, foi andando, chegou e falou o que estava se passando, o que estava acontecendo. E que queria ver se estava realmente dilatando, se era alarme falso e tudo mais. Só que acontece, ela por estar muito, muito, muito ansiosa e ficou muito nervosa também, ela... Continuando, meninas. Então, ela falou que a ansiedade foi tão grande que acabou acontecendo. Ela chegou no hospital e a pressão dela subiu. Coisa que não tinha acontecido durante a gestação dela inteira. Então, ela subiu a pressão de tão ansiosa que ela estava. E fizeram o toque, né? E ela não tinha dilatado ainda nenhum centímetro o colo do útero dela. Realmente, ela estava perdendo tampão, o colo do útero dela estava começando a afinar, mas ela não tinha dilatado nenhum centímetro ainda. Então, o que acontece? Por ela ter chegado com a pressão um pouco alta, ela teve que ficar lá internada em observação, né? Pra até essa pressão dela baixar, pra ver se ela relaxava, porque ela estava muito ansiosa. Almoçou no hospital, né? Ela fala até que foi a única refeição dela, né? Que ela teve depois nesse dia, foi só esse almoço que ela almoçou no hospital. E aí que ela ficou lá até umas 2 horas da tarde, mais ou menos em observação. Depois ela pegou o carro, caladinha, voltou para casa. E nisso ela tinha que voltar para o hospital de 5 horas para se internar. E tinha que ir junto com o acompanhante dela, né? E o acompanhante dela era a mãe dela. Então ela foi, resolveu avisar a mãe dela, que era acompanhante, que ia ficar com ela, o que estava acontecendo. Avisou a irmã dela também. E aí todo mundo já ficou a par da situação, né? Mas o que acontece? Ela chegou em casa, ela não conseguiu relaxar, ela não conseguiu desligar, ela não conseguiu dormir. Ela tava, né? E o que aconteceu? Vocês sabem que meninas que já passou pela questão do toque, que quando fazem toque, geralmente ajuda, né? No trabalho de parto ou estimula o trabalho de parto. Então, quando fizeram esse toque nela, de certa forma ajudou ela a começar a dilatar. E ela em casa não conseguiu ficar quieta por causa dessas contrações que ela começou a sentir, que nesse momento realmente já eram contrações, tá? Ela começou a sentir contrações e ela foi ficando bastante ansiosa também, né? Ela já estava bastante ansiosa e essas contrações, e ela sentindo que elas estavam cada vez mais doloridas, e ela já estava sentindo isso desde da manhã, né, meninas? E aí, imagine, 40 semanas de gestação, muita ansiedade, já tinha subido pressão, ela já estava sentindo dor desde a madrugada, então ela já estava exausta. Até naquele momento ela já estava exausta. Então, assim, é o que eu sempre falo, nunca meça, não existe medidor que meça dor. Porque a minha dor, o que eu suporto de dor é diferente do que você suporta, é diferente do que a outra pessoa suporta. Então, assim, às vezes 5 centímetros para uma pessoa é tranquila, de boas. E às vezes 5 centímetros para outra pessoa é muita dor, muito desgastante. E tá tudo bem, isso é normal, tá? E aí, o que aconteceu? A essa altura do campeonato, ela já estava, assim, muito nervosa e tal. Ela não conseguiu mais ir pro hospital dirigindo sozinha. Então, ela falou com a prima dela foi, mandou o esposo dela. Então, o esposo dela foi levar ela pro hospital, levou ela com todas as coisas dela. Chegou lá, ela entrou no hospital. Quando fizeram um toque, internaram, já aproveitaram, já fizeram o internamento dela, né? Ela tava com 2 centímetros de dilatação. E nisso, ela ficou internada, isso era 5 para 6 horas da tarde. Quando foi com mais 1 hora pra frente, que fizeram o toque novamente, ela estava com 5 centímetros de dilatação. E aí, como estava evoluindo rápido, teoricamente falando, né? Porque de 2 para 5 foi muito rápido. Resolveram, né, fazer o procedimento de segurança, que é transferir ela para outra cidade. E aí, meninas, já vamos com 9 minutos e meio. Então, vamos continuar o relato dela de parto próxima semana. Na parte em que ela foi transferida para Caicó, a gente vai descobrir se ela teve o bebê dela normal, se foi cesáreo, como que aconteceu, tá certo? E é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com aquela mamãe que adora conferir um relato, com aquela tentante também, tá bom? E me segue aí, fica por aí para mais vídeos durante a semana.